A Deep Web é como se fosse o submundo da internet. Navegando pelos sites e dando uma olhada no conteúdo oferecido, vocês podem ficar muito assustados. É possível encontrar drogas, armas, vídeos de pessoas sendo mortas, imagens de pedofilia e até órgãos sendo vendidos. Há algum tempo, surgiu uma história de um jogo de terror chamado Sede Satã, onde apareciam imagens terríveis, com conteúdo envolvendo o ocultismo, satanismo e até pedofilia. E se essa história for realmente verdade? Meu nome é Ivan Lima. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começar a falar desse terrível jogo, eu preciso deixar bem claro que existe a chance desse game nem existir. Por quê? Bom, no decorrer desse vídeo vocês vão entender. Tudo começou no ano de 2015, quando surgiram na internet convencional alguns vídeos dantescos do jogo Sede Satã. O conteúdo do jogo? As coisas mais assustadoras que vocês podem imaginar. Foi dito por alguns usuários que o jogo original tinha desde desagradáveis imagens de pornografia infantil a gritos de pessoas que pareciam estar sendo torturadas. O jogo foi divulgado por um canal do YouTube chamado Obscure Horror Corner, que costumava fazer vídeos de jogos de terror. Jamie Farrell, o proprietário do canal, baixou o jogo Sede Satã em seu computador, diretamente da Deep Web. Como ele sabia que os arquivos que vêm dessa divisão da internet não são confiáveis, Jamie passou um antivírus no arquivo para se certificar que não havia nada de errado. Verificando que estava tudo ok, Jamie então começou a jogar enquanto estava filmando cada passo dentro do game. Para muitos, o jogo não é tão assustador assim. Sabe aquele game de terror que frequentemente te faz dar um pulo na cadeira? Bom, não é o caso de Sede Satã. O game também não tem inimigos e nenhum objetivo claro. Tudo se baseia em corredores monocromáticos em que o jogador vai passando, como se fosse um labirinto sem fim. Porém, com alguns toques macabros, as coisas começam a ficar assustadoras. O clima do game é de solidão. Enquanto o jogador vai andando, é possível escutar apenas seus passos. Mas conforme você vai passando os corredores, começam a aparecer imagens e sons bizarros. Conforme você vai explorando, fica difícil tentar imaginar o que terá pela frente. Nos vídeos de Jamie, ele chega a uma porta diferente das outras, com uma iluminação um pouco diferente. Conforme ele vai chegando mais perto dessa porta, as vozes vão ficando ainda mais distorcidas, estranhas. O mais curioso é que o corredor também começa a mudar. Do nada, as vozes vão ficando mais agudas. Enquanto o jogador continua andando, pois é a única coisa que ele pode fazer, aparece uma linha amarela no chão, como se ele estivesse caminhando em uma estrada. O cenário vai mudando conforme o jogador anda pelos corredores. Os sons vão ficando cada vez mais assustadores e agressivos. Em um certo momento, até parece que dá para escutar uma criança ofegante. Mas pode ser qualquer outra coisa. Após isso, as paredes começam a mudar. E é possível escutar um homem falando alguma coisa, mas não dá para entender o que ele diz. No final desse corredor, o jogador toma um dos primeiros sustos quando se repara com essa imagem. Essa foto do príncipe Franz Joseph, da casa Tanz e Tax, aparece em meio a uma coleção de chifres de antílopes.
O curioso é que Franz Joseph foi posicionado estrategicamente em frente a um desses chifres, dando um ar diabólico à imagem. Por que colocar a foto desse príncipe alemão? Uma boa pergunta, que até agora ninguém conseguiu responder. Essa imagem aparece rapidamente, durante apenas alguns segundos. Após isso, o jogador passa a ter a imagem dos malditos corredores novamente. Mas Jamie percebeu algo diferente após avistar aquela imagem. O jogador parece estar sob efeitos de drogas, se movendo em câmera lenta, enquanto o som do jogo fica ainda mais estranho. Outras imagens também aparecem rapidamente no jogo. Uma delas criou a ideia de que o jogo pode ter alguma relação com abuso infantil. Vocês já ouviram falar em um homem inglês chamado Jimmy Savile? Ele era uma personalidade que apresentava programas de rádio e televisão para a BBC. Durante muitos anos, ele foi conhecido por ter feito caridade, doando cerca de 40 milhões de libras para instituições. Porém, James escondia muitos segredos que só foram revelados depois da sua morte. Centenas de alegações de abuso sexual foram feitas contra ele, levando a polícia a concluir que James Savile era um agressor sexual. Ao todo foram mais de 200 supostos atos, e alguns deles incluíam crianças de apenas 8 anos de idade. E aí? Começou a sentir o peso desse jogo? Uma mistura de terror e pedofilia, algo típico da Deep Web. Mas vamos voltar ao que interessa. A foto de James Savile fez várias pessoas acharem que o jogo tinha sim alguma relação com pedofilia. Seguindo o jogo, o jogador continua andando pelos corredores. Aparentemente, o game não parece ser tão assustador. É literalmente algo que um estudante de design de jogos poderia fazer rapidamente. Outra imagem que aparece no jogo e que reforça a ideia de que o game tenha relação com pedofilia é uma foto de Rolf Harris. O currículo de Harris é grande. Ele é um artista australiano cuja carreira abrangeu o trabalho como músico, cantor e compositor, comediante, ator, pintor e personalidade de televisão. Porém, sua carreira chegou ao fim quando ele foi condenado e preso por crimes sexuais. Ele foi acusado de abusar de 4 adolescentes entre as décadas de 1970 e 1980. Como se já não bastasse, também é possível ver a imagem de um homem chamado Tsutomu Miyazaki, também conhecido como Otaku Murderer. Miyazaki foi condenado à morte por ter executado e mutilado 4 garotas no Japão durante a década de 1980. O jogo também inclui flashes de mutilação humana e abuso infantil. Mas, felizmente, não foram incluídos no vídeo de Jamie Farrar. Mas relaxem, vocês ainda não viram nada. Essa parte do jogo que vou citar agora fica ainda mais assustadora. Começam a aparecer crianças atrás do personagem. E crianças muito estranhas, diga-se de passagem. Elas não fazem nada com o player. Mas se você ficar muito tempo perto delas, uma mulher começa a gritar desesperadamente. Algo que causa muito medo. Escute você mesmo e veja como o grito dessa mulher é ensurdecedor. E aí? Começou a ficar assustado com esse jogo estranho? Então escutem essa. Durante uma fração de segundos, é possível ver a imagem de Baphomet, uma criatura simbólica,
que apareceu como um ídolo pagão em transcrições do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários e que é muito relacionada com Satanás. Será que esse jogo tem alguma relação com as forças do submundo? Em um dos áudios do jogo, pode-se ouvir músicas do Led Zeppelin ao contrário. A música Stairway to Heaven está sendo tocada ao contrário. E diz algo como: "Oh, aqui está para meu doce Satanás, aquele cujo pequeno caminho irá me deixar triste, cujo poder é Satanás. Ele irá dar para aqueles com ele 666. Há um pequeno depósito onde ele nos faz sofrer. Triste Satanás." Realmente, já surgiram várias pessoas afirmando terem escutado essa mensagem quando a música é rodada ao contrário. Porém, o próprio Robert Plant já disse que tudo isso não passa de uma grande coincidência. Um jogo cheio de símbolos e imagens ligadas ao ocultismo e coisas bizarras. Além de todas essas coisas que eu citei, ainda existem algumas mensagens criptografadas. Um usuário do Reddit descobriu que quando descriptografados, eles soletram promessas ameaçadoras como: "Eu posso rastrear você e matar, matar e matar novamente." Por que existe isso dentro do jogo? Uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Mas afinal, esse jogo realmente existe? Se sim, quem o criou? Ao que tudo indica, o arquivo original contendo Sede Satã tinha um conteúdo perigoso e ilícito, como malware e imagens sexualmente explícitas de crianças. Mas quando Jamie Farwell foi questionado sobre o porquê do link usado por ele não ter funcionado, ele afirmou que o jogo tinha muitas imagens pesadas e que eles não queriam compartilhar isso com o resto do mundo. Um grupo de céticos afirmou que tudo isso não passa de uma brincadeira. Na época, muitos acharam que o jogo fazia parte de uma jogada de marketing para algum game ou algo relacionado. Ainda houve os que disseram que esse jogo era uma invenção do youtuber para conseguir mais inscritos no canal. Mas isso nunca foi provado. O fato é que esse jogo faz um desserviço para o mundo. Um jogo tão enigmático quanto o Sede Satã esconde mensagens distorcidas no meio dos gráficos de baixa resolução, além de ter inúmeras referências ao abuso infantil. Uma coisa, caros amigos, nós não podemos negar. Estamos falando de um conteúdo perturbador e bizarro. Algo que deveria ser banido desse mundo. E como de praxe, eu faço aquela velha pergunta para vocês. E se for verdade? Por hoje, é isso. Mas nos encontramos no próximo vídeo do canal. Tchau!